Caminhando com o Senhor, 24 de dezembro de 2021. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos jovens profetas e disse: Apronte-se e vá a Ramote-Gileade, leve este jarro de azeite e quando chegar lá procure Jeú, filho de Josafá, neto de Ninzi. Leve-o para outra sala, longe dos seus companheiros, e derrame azeite sobre a cabeça dele e diga: O Senhor Deus anuncia que está ungindo você para ser rei de Israel. Depois saia de lá o mais depressa que puder. 2 Reis capítulo 9, versos 1 a 3. Os comandantes que foram deixados a cargo das estratégias e das decisões de guerra contra Azael, depois do rei Jorão ter se retirado para tratar os seus ferimentos, estavam reunidos em conselho. E nesta hora chegou o discípulo de Eliseu, entrou na tenda dos oficiais e pediu para ter uma audiência em particular com Jeú. E estando a sós com ele, agiu conforme havia sido designado, ungindo aquele militar como novo rei de Israel, que aliás foi o único rei do Reino do Norte ungido pelo Senhor para agir em seu nome. E o profeta deu a Jeú o recado de Deus que haveria de exigir dele muita perseverança, coragem e sangue frio para cumprir a sua missão. Depois disso, ele saiu dali apressadamente, antes que alguém o interrogasse sobre o teor da sua visita. Mas quando Jeú voltou para junto dos outros oficiais, eles queriam saber o que o profeta queria com ele. Inicialmente, o Jeú tentou desconversar, porque ele ainda estava receoso de qual seria a reação dos líderes do exército. E eu imagino também que a notícia tenha abalado ele um pouco pelo peso da responsabilidade, pelos riscos que ele teria que correr para obedecer aquelas ordens do Senhor. Mas os seus companheiros insistiram e queriam saber qual era o conteúdo da mensagem que ele recebeu. Por isso ele resolveu abrir o jogo. E ele disse: Olha, o profeta me disse o seguinte: Assim diz o Senhor, eu estou te escolhendo e te capacitando para se tornar o novo rei de Israel. Ao ouvir essas palavras, todos eles estenderam as suas capas aos pés de Jeú, se ajoelharam perante ele, tocaram as trombetas no acampamento e gritaram com entusiasmo: Jeú é nosso rei! Jeú é o nosso rei! Eu quero lembrar-lhe, antes da gente prosseguir no desenrolar dos acontecimentos, que esse mesmo Jeú esteve ao lado do rei Acabe quando aquele rei tirano foi tomar posse da vinha de Nabote, lembra? Após ele ter causado a morte daquele homem justo, ele fez isso de uma maneira covarde, usando de falsas acusações e matando injustamente os filhos de Nabote para roubar deles a herança. E enquanto eles estavam ali fiscalizando a propriedade, Acabe e Jeú estavam do lado dele, eis que chegou o profeta Elias, dizendo: Assim diz o Senhor, você acha que você pode matar um homem e ficar com a propriedade dele? Pois saiba que, neste mesmo lugar onde os cachorros lamberam o sangue de Nabote, eles lamberão o seu próprio sangue. Eu vou fazer com que a desgraça caia sobre você e sua família. Eu vou me livrar de todos os homens da sua família, tanto os mais novos como os mais velhos. Você levou o povo de Israel a pecar e você me provocou e me fez ficar irado. E quanto a Jezabel, sua esposa, fique sabendo que os cachorros comerão o corpo dela na porta do seu palácio. Os parentes dela que morrerem na cidade serão comidos pelos cães. Aqueles que morrerem nos campos serão comidos pelos urubus. Nenhum deles sequer será sepultado com dignidade. Jeú estava ao lado do rei quando essas palavras proféticas foram pronunciadas. E após a morte de Acabe, este mesmo Jeú continuou servindo a família real, agora ao lado de Jorão, galgando cada vez mais lugar de proeminência dentro do exército de Israel. Mas a tarefa que ele recebeu agora era bem mais difícil do que todas as outras tarefas que ele já tinha feito e todas as coisas que ele já tinha realizado até aqui. Porque iria exigir dele ser valente para poder encarar o que vinha pela frente. Porque ele nem sequer sabia ao certo com quem ele podia contar. Aí Jeú, ao perceber que tinha a adesão de boa parte do exército, montou no seu carro de guerra junto com um pelotão de soldados bem armados e correram até Jezreel, que ficava a cerca de 80 quilômetros ali do local da guerra.
De cima das torres de vigília que ficavam sobre as muralhas da cidade, as sentinelas viram de longe a aproximação de Jeú com muitos soldados. Ao ser informado disso, o rei Jorão mandou um soldado a cavalo correr ao encontro deles e perguntar por que eles estavam vindo. Mas esse soldado não retornou para dar o relatório ao rei. Então ele enviou um outro guerreiro, o qual também não voltou, porque eles foram incorporados à tropa de Jeú. Por fim, o próprio rei Jorão, acompanhado do rei Acasias de Judá, vestiram as suas armaduras, subiram nos seus carros de guerra e foram ao encontro de Jeú. Agora, presta bem atenção no que aconteceu aqui. A tropa de Jeú e a escolta dos dois reis se encontraram justamente no local onde anos antes Elias havia profetizado contra Acabe. E ali Jeú, enchendo-se de coragem e de confiança de que o Senhor estava com ele, acertou Jorão com uma flechada que traspassou-lhe o coração. Então ele deu ordens ao seu capitão, Bidkar: pegue o corpo do rei Jorão e jogue ele exatamente no local onde Acabe matou Nabote, para que se cumpra a palavra do Senhor que foi dita por intermédio do seu servo Elias. Vendo a tragédia que se abateu sobre a vida do seu tio, o rei Acasias tentou escapar, mas ele também foi alvejado enquanto fugia, e ele acabou morrendo alguns quilômetros à frente. Aí depois disso, Jeú prosseguiu até chegar na cidade de Jezreel. A rainha Jezabel, que já estava informada a essa altura do que havia acontecido com seu filho e com seu neto, porque o rei Acasias era seu neto, foi para os seus aposentos, se produziu toda, se maquiou, se perfumou, colocou suas joias, seus adornos reais e foi para a sacada do palácio, no andar superior, esperar pela chegada de Jeú. A gente não sabe ao certo quais eram as intenções dela, se ela queria com isso seduzir Jeú, ou se ela desejava reforçar perante aos olhos de todo a sua majestade, a sua autoridade, em busca de defensores, ou se simplesmente ela estava se preparando para morrer com a postura de uma rainha. O certo é que assim que Jeú chegou, entrou nos portões da cidade, parou na frente do palácio, na varanda do quarto, de frente com a varanda do quarto de Jezabel. Ela saiu na janela, olhou para ele com tom de ameaça e ameaçou lançar nele uma praga por ele ter matado seu filho. Mas Jeú, sem se importar com aquelas ameaças e sabendo que aquele que estava com ele, que havia designado ele para aquela missão, era muito maior do que qualquer outra ameaça que viesse, gritou lá da rua àqueles que estavam dentro do palácio: quem de vocês estiver do meu lado, lance essa perversa mulher pela janela agora. E logo surgiram 2 serviçais que cumpriram a ordem. Não vou nem descrever os detalhes do que aconteceu ali, porque já é pesado demais, já é pesado o bastante dizer que Jeú atropelou ela com seu carro de guerra e seus cavalos. E sem enfrentar qualquer tipo de oposição, Jeú entrou no palácio e tomou posse do palácio e se sentou para comer a sua primeira refeição como novo rei de Israel. Talvez essa fartura, esse momento de banquete, abrandou a sua fúria, tirou o seu estresse, a ponto dele conceder a Jezabel o benefício de um sepultamento adequado, apesar da profecia dizer o contrário. E ele disse aos seus criados: pegue aquela maldita e sepulte ela, afinal de contas ela é filha de um rei. Na verdade ela era mesmo filha de um rei, filha do rei dos Sidônios, e era esposa e mãe de 3 reis de Israel. Mas quando eles foram buscar o corpo dela, não acharam dela sequer a caveira, porque os cachorros já tinham comido tudo. Jeú, vendo esta situação, esse ocorrido, ele entendeu que ali estava cumprindo a profecia de Elias. Os cachorros comerão o corpo de Jezabel à entrada de Jezreel. Os seus restos serão espalhados ali como esterco. Assim ninguém poderá dizer: esta aqui é Jezabel. Assim teve início o reinado de Jeú, que durou 28 anos, durante o qual ele cumpriu cabalmente a missão de exterminar a descendência de Acabe e erradicar todos os adoradores de Baal do reino de Israel. A ele foi dada a oportunidade de se tornar o melhor rei que o reino do norte já conheceu. Um homem segundo o coração de Deus, como foi com Davi no reino do sul.
Só que porque ele não abandonou totalmente o pecado da idolatria e reverenciou os bezerros de ouro que tinham sido feitos por Jeroboão, ele perdeu essa oportunidade. Mas mesmo assim, pelo bom trabalho que ele realizou, pelas guerras que ele enfrentou para defender Israel e por ter buscado forças no Senhor para cumprir o seu mandato, Deus abençoou seus descendentes até a 4ª geração. Afinal, Deus não é injusto e jamais se esquecerá de qualquer esforço que nós fizermos para cumprir o seu querer. Da parte dele, a recompensa sempre vem. Senhor, nós temos visto às vezes que o Senhor tem nos ensinado através dos acertos dos personagens bíblicos, mas nós também temos aprendido muita coisa através do erro deles. Às vezes nós somos motivados por gestos de amor, misericórdia, bondade, mas até mesmo em episódios violentos como este, que nos causam temor e espanto, nós recebemos do Senhor uma boa instrução, por meio do teu amor e da força que o Senhor nos dá. Nós te agradecemos por isso, Senhor, mas te pedimos a ajuda para que nós não precisemos aprender com os nossos erros e fracassos. Nos ajude a acertar mais, a errar menos, a te obedecer mais, Senhor, e a alegrar mais vezes o teu coração. É o pedido que nós te fazemos com sinceridade. Pedimos por esta bênção, em nome de Jesus. Amém. Às vezes a gente é como José, lançado dentro de uma cisterna. Fácil não é, e a vontade às vezes é de abandonar a guerra. Mas tem lutas que ninguém pode lutar por nós. Difícil é quando a gente tem que ser valente pra encarar a luta. Mas Deus chamou guerreiros pra linha de frente. Você não pode dar desculpas. Precisa ser forte e ter coragem pra guerra ganhar. Mas Deus vai honrar a tua fé. Verdade é que tem sido difícil, mas amanheceu. Olha você aqui de pé, provando pra si mesmo que é valente. E você sabe o que quer. Você quer vitória, pois é guerreiro e vai vencer as lutas que vier. Porque o teu Deus vai honrar a tua fé. Difícil é quando a gente tem que ser valente pra encarar a luta. Mas Deus chamou guerreiros pra linha de frente. Você não pode dar desculpas. Precisa ser forte e ter coragem pra guerra ganhar. Mas Deus vai honrar a tua fé. Verdade é que tem sido difícil, mas amanheceu. E olha você aqui de pé, provando pra si mesmo que é valente. E você sabe o que quer. Você quer vitória, pois é guerreiro e vai vencer as lutas que vier. Porque Deus vai honrar a tua fé. Verdade é que tem sido difícil, mas
amanheceu e olhar você aqui de pé, provando pra si mesmo que é valente. E você sabe o que quer, você quer vitória, pois é guerreiro e vai vencer as lutas que vier. Porque o teu Deus vai honrar a tua fé, vai honrar a tua oração.